Estudo Bíblico Mateus 7, versos 1 a 6. O hábito de julgar. Condenar um irmão por suas falhas equivale ao exercício da falta de perdão. Somente uma gentil, moderada e humilde correção pode ajudar, principalmente diante de nosso reconhecimento de que nós também somos pecadores. Jesus chama de hipócritas aqueles que não olham para dentro de si e reconhecem seus próprios pecados e só criticam e apontam os erros dos outros. As duas metáforas do verso 6 são judaicas e referem-se a convidar pagãos totalmente desinteressados a juntar-se ao povo de Deus. O porco era considerado um animal imundo e desprezível, enquanto a pérola era preciosa. Jesus esperava que os discípulos fizessem distinções morais e não permitissem que coisas espiritualmente preciosas fossem tratadas levianamente pelos que rejeitavam o convite de Cristo. Pregar o Evangelho para aqueles que manifestam uma blasfêmia desdenhosa em relação a Cristo não apenas deprecia o Evangelho, mas também compromete o pregador. Versos 7 a 12. Encorajamento à oração. Os seguintes versículos sobre a oração, consultar Lucas 11, de 9 a 13. Respondem aos problemas que o crente possa ter à vista das instruções sobre julgamento. A necessidade de discernir os cães e os porcos quando estiver fugido, a trave do olho, exige sabedoria do alto. Pedi, buscai e batei. Os três imperativos estão em ordem crescente e suas formas contínuas sugerem, além da perseverança, oração frequente por toda e qualquer necessidade. Jesus cita o relacionamento humano pai-filho, verso 9, para retratar o relacionamento humano-divino, indicando uma atitude de confiança filial. As boas dádivas de Deus, verso 11, são aquelas que Jesus descreveu como características dos discípulos: retidão, sinceridade, pureza, humildade, sabedoria. O paralelo em Lucas 11:13 focaliza o único e maior dom, o Espírito Santo. O verso 12 traz o que podemos chamar de regra de ouro em nosso procedimento diário. Devemos agir somente em amor. 1 Coríntios 13, versos 1 a 8. Cedendo ao próximo o que buscamos para o nosso próprio bem. Longe de pagar o mal com o mal, devemos fazer o bem a todos. Foi assim que Deus respondeu à rebelião dos homens, oferecendo-lhes a salvação pela graça. Efésios 2, versos 8 e 9. Versos 13 a 23, exortações finais aos cidadãos do reino. Jesus chama o caminho do céu e de caminho estreito, versos 13 e 14. Não porque faltasse generosidade da parte de Deus de querer salvar a todos, mas porque na prática é difícil renunciar ao seu próprio eu para buscar a Deus e fazer sua vontade, e poucos o fazem. Cuidado! Jesus nos alerta quanto aos falsos profetas. Não devemos nos impressionar com as vestes, práticas religiosas, dos falsos profetas. Verso 15. Nem com aquilo que dizem. Verso 21. Nem com aquilo que fazem. Verso 22. Devem ser julgados apenas pelo critério de Jesus, pelos frutos espirituais, se é que realmente os produzem, conforme Gálatas 5, 22 a 23. Os frutos dos falsos mestres são discussão, divisão, perversão da fé, desvio da sã doutrina e autodestruição por heresia. E o interesse egoísta, ao contrário do bom pastor que ama as ovelhas. João 10, de 11 a 13. Nunca vos conheci, verso 23. Devemos nos fazer conhecidos por Deus, no sentido intensivo de conhecer com privilégio ou reconhecer. Salmo 1:6, Amós 3:2. A conclusão do Sermão do Monte. 1.
Aquele que ouve a palavra de Jesus e a pratica é como um homem sábio que edificou a casa, sua vida e suas atividades, sobre a rocha, Cristo, resistindo assim à ação devastadora do tempo e da eternidade, as provações, tentações e o julgamento. Versos 24 e 25. E 2. O que ouve a palavra de Jesus e não a pratica é como um insensato que constrói a casa da sua vida sobre alicerces humanos do dinheiro, da cultura, dos títulos, da fama, da popularidade, os quais, como a areia, não resistem à ação demolidora do juízo final. Versos 26 e 27.